Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao curso Desvendando as Profecias dos Últimos Dias. Estamos na nossa segunda aula do módulo 1 e é muito bom ter você aqui com a gente. Quero que você já saiba que as aulas elas sempre estarão gravadas na plataforma para ficar acessível para você, tá bom? E você também pode fazer seu comentário, pode tirar suas dúvidas e juntos nós vamos interagindo, tá bom? E lembre-se também de compartilhar esse curso para o máximo número possível de pessoas, para que todos também possam participar deste profundo conhecimento da Palavra de Deus, tá bom? E nós estamos na nossa segunda aula, cujo tema é o grande conflito entre Cristo e Satanás. Então feche seus olhos e juntos vamos falar com o nosso Deus para pedir a direção dele. Senhor Deus, estamos aqui, Senhor, diante da Tua presença. Louvado é o Teu nome por essa oportunidade que temos de buscar o Teu conhecimento e os Teus segredos sendo revelados a nós, Senhor, através dos Teus servos, os profetas que escreveram, relataram os Seus planos, os Seus propósitos, as Suas instruções para nós, Pai, para que a gente não se perdesse nesse mundo afora. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Também te agradecemos por Jesus, porque através dele temos a salvação. Pela sua morte podemos ter a vida. E aqui te pedimos, Pai, que o Senhor nos abençoe neste estudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, vamos lá então. Bom, nós estamos falando do grande conflito entre Cristo e Satanás. Esse tema é um tema muito estudado na teologia cristã, que envolve uma guerra que houve lá no céu, entre o bem e o mal, entre Deus e Satanás. E essa guerra, ela, começando lá no céu, ela veio até aqui à Terra, imagine só. Então a gente vai entender como tudo começou, tá bom? Por que existe o mal? Por que Deus permitiu a entrada do mal? E por que, quando o mal ele se mostrou, por que Deus já não eliminou ele? Então nós vamos entender tudo isso, tá bom? Então vamos lá para o nosso primeiro texto. Abra aí a sua Bíblia no livro de Isaías. Isaías capítulo 14. Isaías capítulo 14, no verso 12 em diante. E é importante que você tenha aí a sua Bíblia também, para você fazer as anotações, pegue um lápis, uma caneta, um papel, a tua Bíblia, e juntos vamos estudar. Então abra lá Isaías, achei aqui Isaías 14, do verso 12 em diante. Olha o que diz. Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Então aqui começa a dizer que este conflito, esta guerra, se iniciou por Lúcifer, um anjo poderoso, criado por Deus. E ele dizia assim no seu coração, olha, eu subirei ao céu acima do quê? Das estrelas de Deus. Que estrelas são essas? Nós sabemos que profecia, ela tem símbolos que eles não se entende como se lê. Então, quando você lê estrela aqui, não é exatamente estrela, nós precisamos entender o que é estrela. Nós vamos, ao longo do texto, do estudo aqui, entender, tá bom? O que significa estrelas. Mas primeiro a gente vê que ele quis subir acima das estrelas de Deus. E vamos prosseguir no verso 14 aqui, ó. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Ele queria ser semelhante a Deus. Vamos para o próximo texto. Ezequiel, capítulo 28. Ezequiel é um outro livro profético. É porque a Bíblia ela é dividida em várias partes. Tem os livros históricos, tem os livros poéticos e nós temos os livros proféticos. Temos as cartas também. Então nós estamos estudando aqui os proféticos. Então vamos para Ezequiel agora, 28, do verso 12 até o 17. Aqui, ó.
filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro, e dize-lhe, assim diz o Senhor Deus, tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Já começa a falar sobre o anjo de luz que tinha lá no céu, Lúcifer. Que mais? Olha lá, ó, no verso 13. Estiveste no Éden, jardim de Deus, de toda pedra preciosa era a tua cobertura. Sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira. Olha só as pedras preciosas que eram cobertas a sua veste. Bonitas, né? E agora prossegue lá no verso 14. Tu eras o querubim ungido para cobrir e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Verso 15. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou o quê? Iniquidade em ti. E o verso 16 continua dizendo, na multiplicação do teu comércio, encheram o teu interior de violência e pecaste. Por isso te lancei profanado do monte de Deus e te fiz perecer, ó querubim cobridor, do meio das pedras afogueadas. E aqui ele completa dizendo assim, ó, lá no verso 17, elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, por terra te lancei diante dos reis, te pus para que olhem para ti. Viu aí o que aconteceu? Então era um anjo bonito, com uma aparência de até gloriosa, pedras preciosas era o ornamento das suas vestes, e de repente começou a brotar no coração dele algo estranho. Ele queria ser semelhante ao Altíssimo, e tudo isso porque o texto diz que o coração dele se elevou por causa da formosura. Ele se corrompeu por causa da sabedoria. Ele era sábio e belo, e isso o corrompeu. Imagine só, dons que Deus deu para ele, e ele começou a se exaltar. Entende o que aconteceu? Agora nós vamos ver o desenrolar desse conflito que houve no céu. Começando por Lúcifer, que era um anjo de luz. Abra sua Bíblia agora em Apocalipse, capítulo 12. Capítulo 12, do verso 7 até o 9. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Então aqui Lúcifer, que agora quando ele se colocou contra Deus, ele virou um adversário de Deus, então o nome dele passou a se chamar Satanás. E aí lutou ele, os anjos dele, porque lembra lá do comércio, que foi falado lá em Ezequiel, o teu comércio se multiplicou, ele começou a multiplicar as suas ideias. Então ele conseguiu vários anjos que estiveram ao lado dele. Então esses anjos se uniram com Lúcifer, batalharam contra Miguel. Miguel aqui é o próprio Jesus. O significado de Miguel é quem é como Deus. Então que o próprio Jesus estava ali batalhando com Satanás, e aí não se achou mais lugar no céu para eles. E eles foram expulsos do céu. E olha só, confirmando o que foi levado do céu. Apocalipse 12, do verso 4, que diz assim: E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu. Lembra que a gente falou das estrelas? Olha aqui as estrelas de novo. E a gente sabe que são os anjos, os mensageiros de Deus celestiais que estavam com ele. Lembra lá? Miguel e seus anjos, e Satanás e seus anjos. E assim Satanás trouxe essa terça parte dos anjos. Então estrelas em profecia significam mensageiros. Nós temos os mensageiros celestiais e os terrestres. Nesse caso aqui, nós estamos falando dos mensageiros celestiais, que são os anjos. Uma terça parte foi junto com Lúcifer. E aí nós vamos ver nesse texto aí de Apocalipse 12, verso 4, dizendo aqui, ó, que a sua cauda, viu aqui?
sua cauda. Vamos ver o significado de cauda? Abra aí a sua Bíblia em Isaías, capítulo 9, verso 15. Olha o que diz. O ancião e o homem de respeito é a cabeça, e o profeta que ensina a falsidade é o quê? A cauda. Então Satanás estava servindo ali como um falso que enganou e aí trouxe essa terça parte para fora do céu. Que triste, né, gente? E aí nós vamos entender agora por que Deus. É uma pergunta que as pessoas costumam fazer. Por que assim que Lúcifer se rebelou, Deus já não exterminou ele de vez? Outra pergunta, por que Deus criou Lúcifer? Deus poderia saber que ele ia pecar, que ele ia ter essa iniquidade no coração dele. Então Deus poderia simplesmente nem ter criado ele. Então imagine só, Deus é um Deus de amor. A palavra de Deus nos diz que Deus é amor. E por ele ser amor, ele precisa então criar seres livres, para que esses seres possam amá-lo de uma forma livre. É o chamado livre-arbítrio, não é verdade? Então, Deus não poderia criar seres robóticos, senão estaria contrário ao amor que ele é. Então, ele cria esses seres com essa liberdade, correndo um risco, porque imagine, a partir do momento que você tem seres livres, você corre o risco de haver um entre esses seres que se rebele. Mas, se o mal viesse a existir, Deus daria um jeito para finalizar ele para todo sempre, para ele nunca mais existir. Então, primeiro ele teria que existir. Primeiro Deus teria que criar seres livres. Claro, e Deus criou esses seres livres com toda a possibilidade para eles serem bons. Ele deu todo o apoio, toda a proteção. A lei de Deus é uma lei que dá proteção aos seus seres. Tudo bem até aqui? Então, nós temos aí um motivo pelo qual Deus criou Lúcifer. Porque se ele olhasse assim, ó, Lúcifer vai fazer alguma coisa errada, então não vou criar. Então, aí Deus não seria um Deus de amor assim, que criaria seres livres mesmo. Ele criaria só as opções que o agradariam. Ou seja, seres robóticos. Só pode ser assim, então. Mas não foi assim. Então, aí Deus criou Lúcifer e todos os anjos e começou o mal no coração dele. Pois bem, agora por que Deus não eliminou Lúcifer assim que ele se rebelou? Porque se ele fizesse isso, imagine só os outros anjos. Como que eles pensariam? Primeiro que eles ficariam assim, surpresos, como que foi esse desenrolar dos acontecimentos com o anjo que se rebelou, Lúcifer. Então ele se rebela e em seguida ele é exterminado. Imagine o que os anjos vão pensar, nossa, será que Lúcifer tinha razão? Porque Deus do nada assim já, tudo bem, ele tinha algumas coisas ali contra Deus, mas matou assim, e se Lúcifer tivesse razão? Então poderia colocar em dúvida o governo de Deus. Então Deus deixou que as coisas acontecessem, que o plano de Satanás ele se estabelecesse e fosse mostrado diante de todo o universo as consequências do mal. E nós hoje sabemos que o mal realmente não vale a pena. Bom, tudo bem até aqui? Então vamos prosseguindo. Olha só, nós temos aqui então um conflito que desenvolveu lá no céu e veio para onde? Aqui na terra. E nós temos o casal Adão e Eva no Jardim do Éden. Deus tinha acabado de criar o casal, tinha dado orientações para eles, de cuidar do jardim e tudo mais, e colocou apenas uma regra ali para eles. E colocou ali para eles uma situação. E dessa situação eles decidiriam se seguiriam a Deus ou não. Então nós temos ali a árvore do conhecimento do bem e do mal, que eles não deveriam comer. Foi essa a única proibição que Deus deu ao casal. E ali Satanás, através de uma serpente, conseguiu, infelizmente, enganar o casal. E eles caíram na desobediência. E quando eles caem na desobediência, eles entregam a terra nas mãos de Satanás. Foi isso que aconteceu. Mas nós temos Cristo, que ele veio e a cruz dele é o ponto de salvação. É o ponto em que Jesus, que Deus consegue recuperar o governo que tinha sido entregue nas mãos de Satanás. E aqui nós temos o texto de Colossenses capítulo 2.
verso 15. Olha o que diz. Colossenses, capítulo 2, verso 15, que diz assim: E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Aqui está falando do próprio Jesus, que despojou as trevas, mostrou quem realmente era Satanás. Aqui Jesus mostrou diante do universo as consequências do mal. Imagine, causou a própria morte de Jesus. E com isso, Jesus triunfou em si mesmo. E aí recuperou o governo para ele. E aí todos que aceitam a Jesus como Salvador são salvos da tirania de Satanás. E aí nós temos, então, conflito nos últimos dias. É um conflito que ele se intensificará antes da segunda vinda de Jesus. Então, estamos no desenrolar das situações, das cenas, dos acontecimentos. E à medida que o fim se aproxima, o conflito se intensifica mais ainda. E aí nós temos uma batalha espiritual, uma grande batalha. E nessa batalha nós temos os enganos de Satanás, porque ele continua enganando, ele continua com o seu comércio. A ideia dele é que as pessoas rejeitem a Deus e rejeitem a salvação, porque ele sabe que para ele está tudo perdido já. E a ideia de Satanás é levar o mundo a rejeitar a Deus. E aí nós temos aqui Satanás batalhando para tirar o máximo número de pessoas da salvação. Porque já que ele vai sofrer, ele vai perecer, ele vai morrer, ele vai deixar de existir, ele quer que também outros tenham essa mesma sina dele. Só que Deus, por isso que tem esses estudos, por isso que tem Deus se comunicando com as pessoas, orientando, olha, venham aqui para os meus caminhos, porque eu tenho a salvação. O próprio Jesus disse certa vez, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E aí no fim, Deus intervirá e Cristo retornará e o mal será destruído para todo sempre. Nós temos uma obra muito especial chamada O Grande Conflito. É um livro, está aí na tela para você ver, é um livro de Ellen White. Ele esboça de maneira clara tudo o que aconteceu. Desde que houve a guerra lá no céu, o desenrolar dessa guerra, de uma forma mais profunda, mais detalhada, o que aconteceu ali na Reforma Protestante, a perseguição religiosa e os eventos finais da volta de Jesus. Então vai falando passo a passo. Então eu aconselho você a buscar conhecimento através desse livro, desse material, que o material é disponível pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, e é um livro que eu recomendo porque traz ali declarações precisas sobre o desfecho da guerra entre o bem e o mal, e mostra como você se preparar neste grande último conflito. É trazido aí passagens bíblicas e explicadas de uma forma bem interessante, bem clara. Então eu recomendo você a adquirir esse livro. A própria Igreja Adventista do Sétimo Dia ela tem distribuído gratuitamente esse livro, então se você tem interesse, corra até uma igreja e peça para alguém lá que certamente já tem um livro esperando para você. E nós temos, claro gente, o desenrolar dessa cena, o grande conflito, nós temos a vitória final, que é descrito na palavra de Deus. Então você viu aí o que aconteceu no início, esse conflito todo cósmico, para se desenrolar e chegar até um desfecho maravilhoso que está descrito lá em Apocalipse capítulo 21. Apocalipse 21, verso 1 a 4. Olha o que diz. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi na santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus, está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E o verso 4 diz assim: E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Viu que
Que glória! Viu que maravilhoso? Deus promete restaurar todas as coisas. Ele trouxe a João, João viu a cidade santa, a Nova Jerusalém. Ela descia do céu. Essa cidade ela foi preparada como uma esposa adornada para o seu marido. E essa cidade ela desce. E para sempre estaremos por toda a eternidade, livres de toda morte, de todo pranto, de todo clamor, de toda dor. E os olhos, as lágrimas dos olhos serão todas enxugadas, estas lágrimas. E aí estaremos para sempre com o nosso Deus. Então este estudo ele traz uma esperança que apesar do conflito que temos, conflito que passamos dia a dia, mostrando que realmente o mal existe, nós vemos que tudo isso vai passar. E nós temos a oportunidade de termos ao nosso lado o nosso Deus, que nos protege a cada dia, trazendo conhecimento à luz da sua palavra. E que bom que você está aqui com a gente. E juntos vamos seguindo passo a passo, rumo ao céu. E aqui, ó, a volta de Jesus. É algo assim impactante. Aqui é para a gente ter uma ideia, é uma pálida ideia de como é a volta de Jesus. Eu queria que você ficasse com essa cena e pensasse assim, Senhor, me ajuda a estar nesse dia com o Senhor, me ajude a vencer as batalhas da vida, me ajude a vencer esse conflito contra o mal, que só o Senhor pode vencer. Por isso que eu estou aqui, Senhor, para buscar mais e mais conhecimento da Tua Palavra. Nós vamos fazer uma oração agora. Feche seus olhos. Mais uma vez vamos pedir a Ele a direção. Senhor Deus, louvado seja o Teu nome, Senhor. Entendemos aqui, através da Tua Palavra, como é que se originou o conflito no céu. As Tuas misericórdias, Pai, que são renovadas a cada dia, e nos dá oportunidades aí de entender o que está por trás, Pai, desse mal que existe, o próprio Satanás. E assim, Pai, decidimos colocar nossa vida diante de Tuas mãos, para que o Senhor nos proteja, nos guarde e nos ilumine a cada dia, Pai. Que possamos tomar decisões sábias que nos conduzam à eternidade. Obrigado por tudo, por mais esse estudo. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, muito bom. Então nos encontramos na nossa próxima aula, no nosso próximo estudo. Até lá!